O caso Escola Ariel é considerado um dos melhores casos de contato imediato da história da ufologia. Ocorreu em 16 de setembro de 1994 e envolveu 62 crianças de várias etnias, que testemunharam um espetáculo extraordinário. A Escola Ariel é uma instituição particular de nível primário localizada em Ruva, no Zimbábue. O evento ufológico se deu ali em 16 de setembro de 1994, era uma sexta-feira e as crianças brincavam no pátio de recreação, correndo e pulando em um campo gramado, quando avistaram 5 bolas prateadas no alto do terreno da escola. Os garotos notaram que as esferas emitiram um flash de luz e sumiram no céu, e depois reapareceram em outro ponto, o que se repetiu por 3 vezes. Na última, os objetos nitidamente começaram a descer, vindo em direção à escola, um deles aterrissou sob os olhares atentos das crianças. O terreno do pouso era acidentado, com árvores ao redor e arbustos espinhosos. Essa área do pouso, embora adjacente ao campo de recreio, não pertencia à escola, não estava cercada e não era permitido às crianças entrarem nela, dado o perigo de cobras, aranhas e outras espécies. Após o pouso do objeto, os estudantes observaram um pequeno homem parado na parte superior do aparelho. Ele foi descrito como tendo aproximadamente 1 metro de altura, vestindo um traje inteiriço, apertado, de aspecto brilhante nas cores preto e prateado, e tendo um pescoço fino e grandes olhos negros. Alguns descreveram a entidade como tendo cabelos longos, uma juba, ou capa de algum tipo. Ele desceu do objeto e seguiu na direção das crianças. Ao perceber a presença das crianças, ela parou e por um instante desapareceu no mesmo momento em que outro tripulante semelhante, ou talvez o mesmo, apareceu atrás do UFO pousado. Após um breve momento este desapareceu e em segundos, o objeto decolou e desapareceu rapidamente. Naquela sexta-feira, durante o avistamento, os professores estavam em reunião, e por isso nenhum deles viu a ocorrência. Apenas a senhora Anne Kirkman, fisioterapeuta, também responsável por uma pequena barraca de lanches, estava cuidando da alimentação da garotada no recreio. Em dado momento, alguns menores correram até ela, aos gritos, falando apressadamente do que estavam vendo, mas diante de alegação tão incomum, em meio ao agito do recreio e vendendo apressadamente lanches e doces, ela tomou aquilo como uma brincadeira. Entretanto, quando os alunos voltaram para casa e contaram o fato aos pais, estes ficaram apreensivos, porque as crianças estavam muito assustadas. Eles telefonaram uns aos outros para saber da ocorrência e tiveram a confirmação daquilo que os próprios filhos haviam contado em casa. A preocupação passou a ser grande, porque 2 dias antes, na quarta-feira, milhares de zimbabuanos tinham presenciado uma chuva de meteoros. Os adultos, sabendo da ocorrência, comentaram o fato vivido na escola e aquilo ganhou notoriedade. Na segunda-feira, logo cedo, os pais quiseram saber o que de fato havia ocorrido. O diretor da escola Ariel os recebeu bem e prometeu investigar o evento. Foi então que, após ouvir sugestões, o diretor telefonou à experiente ufóloga Cynthia In, então moradora no Zimbábue. Ela recomendou-lhe cautela e alguns procedimentos. De modo discreto, o diretor da instituição procurou saber quais os alunos que estavam no recreio da sexta-feira. Conversou amistosamente com eles e percebeu que os relatos eram parecidos. Ao todo, apurou que 62 crianças diziam ter visto algo enigmático. Então, com sua longa experiência e acatando as sugestões de Cynthia, ele conversou com as professoras e pediu a elas para falarem com os jovens. Instruiu-os para que de modo contido trouxessem o caso à tona, e quando as crianças estivessem bem soltas e confiantes, estimulassem cada uma delas a fazer um desenho para mostrar o que viram. Houve então um exercício de desenho no qual se obteve 40 representações. Na terça-feira, ao chegar à escola, Cynthia pôde avaliar os desenhos. Então notou que em 22 deles as cenas eram bem definidas, enquanto nos demais apresentavam-se inconclusivas. As descrições, embora semelhantes no geral, no particular davam detalhes de naves e seres segundo a observação e o impacto causado em cada criança, mas sem qualquer técnica, porque a perfeição requintada não é própria de jovens daquela idade. Nos desenhos e relatos ficou óbvio que a ocorrência foi de UFOs, avistamentos de tripulantes fora da nave e contato visual direto com eles. Esse caso se tornou até hoje muito enigmático. Em 2008, um produtor americano visitou o palco dos acontecimentos para a produção de um documentário sobre o caso.
Ele localizou as testemunhas, agora adultas, morando em diversos países do globo. Ele percebeu que suas histórias não tiveram mudanças em geral. Seja pela qualidade dos relatos, seja pela sua idoneidade, ou mesmo pela quantidade de testemunhas, o caso de Hoover é um dos mais importantes e interessantes casos de contato imediato da ufologia mundial.